Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo. Vamos fazer agora a segunda parte. Nós não terminamos sobre a comunhão dos santos. Os católicos vivos podem, portanto, ajudar-se mutuamente pela oração e pelas boas obras. Os fiéis podem pedir uns pelos outros. Os fiéis pediram por Pedro na prisão e o libertaram. Santo Estevão, durante o seu suplício, obteve pelas suas orações a conversão de Saulo. E Santa Mônica, por 18 anos de súplicas, a conversão do seu filho Agostinho. Já no Antigo Testamento, Deus prometera escutar favoravelmente a intercessão dos sacerdotes em favor do povo. Levítico 4, versículo 20. Números 16, versículo 48. Cristo disse a Maria Latastes: assim como a intercessão da rainha Esther, junto de Assuero, obteve perdão para o povo hebreu, assim a oração de uma só alma basta muitas vezes para suster o braço vingador de Deus, levantado contra uma nação. Por isso, São Tiago nos faz esta recomendação: orai uns pelos outros, a fim de operar a vossa salvação. Tiago, capítulo 5, 16. Os outros apóstolos pediram muitas vezes as orações dos fiéis. Auxiliai-me, dizia São Paulo, junto de Deus, com vossas orações. Romanos 15, versículo 30. Os filhos devem, portanto, pedir por seus pais e reciprocamente. Esta intercessão é uma obra de misericórdia que atrai dupla bênção sobre quem ora e sobre aquele pela qual se pede. Os fiéis podem também, com suas boas obras, oração, jejum e esmola, fazer os outros participantes de suas satisfações. Catecismo Romano. É o que sucede na vida ordinária. Um pode pagar as dívidas de outro, e o fiel pagar, junto de Deus, a dívida do castigo merecido pelo pecado. Por isso, na primitiva igreja, se perdoava a um pecador uma parte da sua penitência, porque um mártir intercedia por ele. Segundo ponto, podemos também socorrer as almas do purgatório por meio de orações e boas obras. Elas, por seu lado, podem socorrer-nos com suas orações, sobretudo quando entram no céu. Era já a crença dos judeus que nos podemos socorrer às almas do purgatório. Judas Macabeus enviou 12.000 dracmas de prata a Jerusalém, a fim de aí mandar oferecer sacrifício pelos seus guerreiros mortos na batalha. 1 Macabeus, capítulo 12. A Igreja recomenda-nos a oração pelos defuntos, por meio do toque afinados e as trindades. Ela ora também por eles na missa, ao momento dos mortos. A prece pelos defuntos, diz Santo Agostinho, é a chave que abre o paraíso. E o Concílio de Leão, 1274, ensina-nos formalmente que a intercessão dos fiéis vivos, pela missa, pela oração, pela esmola e pelas outras boas obras, alivia as penas das almas do purgatório. Estas podem também socorrer-nos, porque muitos santos aprovam que
ao invoquemos São Belarmino e Santo Afonso de Ligório, Santa Catarina de Bolonha, em 1463. Tinha o costume de as invocar quando a intercessão junto dos santos não era logo atendida, e diz que nunca as invocou em vão. As almas dos defuntos mostram-se reconhecidas àqueles que as socorrem, como se vê na brilhante vitória de Judas Macabeu sobre Nicanor. 2 Macabeus, capítulo 15. Os santos do céu socorrem com suas orações diante do trono de Deus, especialmente quando os invocamos. Apocalipse, capítulo 8, versículo 4. Os santos sabem certamente o que se passa na terra, porque a bem-aventurança consiste na satisfação perfeita dos desejos da criatura. O próprio demônio mostra, com suas tentações, que conhece os nossos lados fracos. Os profetas do Antigo Testamento previam o futuro e conheciam coisas secretas. E os santos haviam de ser menos dotados. Eles sabem quando um pecador se converte. São Lucas, capítulo 15, versículo 7. E com mais razão sabe quando são invocados. Veem em Deus como um espelho tudo o que se passa no mundo, dizia Santa Teresa. Não podem não ver eles que vem aquele do qual nada se esconde, Santo Tomás de Aquino. Não podem nos ver as coisas exteriores, eles que veem a Deus interiormente, São Gregório de Magno. Quando nós invocamos os santos, eles oram no céu conosco. Catecismo Romano. A intercessão deles tem um grande poder, porque já sobre a terra a prece fervorosa do justo pode muito, dizia Santiago, capítulo 5, versículo 16. Qual não foi o valor da intercessão de Abraão pela cidade de Sodoma e Gomorra? Se, pois, os santos, quando vivos ainda nos seus corpos, oram com tamanho êxito, certamente o podem fazer quando logram vitória. São Jerônimo. Os santos obrigam, por assim dizer, Deus a escutar-nos. Fazem como os guerreiros perante os potentados terrestres. Mostram as feridas recebidas nas batalhas, combatidas por ele, e ele nada lhes pode recusar. São João Crisóstomo. A intercessão dos santos foi por vezes confirmada por milagres, como se vê em Lourdes e nas maravilhas incontestáveis dos processos de canonização. Os nossos parentes e amigos defuntos que estão no céu intercedem continuamente por nós perante o trono de Deus e protegem-nos nos perigos. Os laços que nos prendem aos nossos defuntos não são quebrados pela morte, mas subsistem, disse Orígenes. A caridade não morre. 1 Coríntios 13, versículo 8. Por isso não cessa no céu, onde sendo glorificada, se torna mais íntima, até o mal rico conservava no inferno uns certos vínculos com seus irmãos ainda vivos. São Lucas 16, 19. No limbo, Jeremias e o sumo sacerdote Onias rezavam pelo povo judaico, 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 14. Cristo prometeu a seus apóstolos rogar por eles, São João, capítulo 14, 16 e 1 João, capítulo 2, versículo 1. Assim se aplica com Santo Agostinho. Fez tamanhos progressos na santidade depois da morte de Santa Mônica, sua mãe. E São Venceslau, depois da morte de sua avó, Santa Ludmila. Os santos, com a sua intercessão, socorrem também as almas do purgatório. A Santíssima Virgem salva todos os dias um grande número das almas no purgatório.
Ela é a rainha e a mãe das almas do purgatório, Santa Brígida. Na festa de sua Assunção, liberta anualmente milhares delas, São Pedro Damião e Santo Afonso de Ligório. E sem dúvida também, em outras festas, o Papa João 22 diz-nos na bula sabatina que a Santíssima Virgem salva muitas almas aos sábados que lhes são consagrados. Os santos anjos também não são insensíveis ao sofrimento das almas que hão de ser, um dia, suas companheiras no céu. São Miguel, em particular, é o patrono delas. A sua prece, dizia os ofícios litúrgicos, introduz as almas no céu. É ofício deste príncipe das celestes milícias servir de introdutor das almas no paraíso da felicidade. Os anjos da guarda e os anjos da nossa especial devoção têm um cuidado particular das almas do purgatório. Quando é consoladora, pois a doutrina católica da comunhão dos santos. Muito bem, meus queridos amados irmãos, nós vemos aí com esse estudo da comunhão dos santos que a Igreja Católica ela preza tanto pelos vivos como pelos mortos, né? Como diz a doutrina, nós somos a igreja militante e existe a igreja padecente e a igreja triunfante. A igreja militante é nós que estamos aqui na terra. A igreja padecente é aquela que está no purgatório. E a igreja triunfante é a que está no céu, na glória celeste. E nós somos esta comunhão, unidas tanto no céu, como na terra e como no purgatório. Isso nos ensina a Santa Igreja Católica. E nós não desprezamos estas verdades bíblicas e essas verdades da tradição da nossa Santa Igreja. No próximo estudo, nós vamos ver no artigo número 10, a remissão dos pecados. Um abraço a todos, salve Maria e viva Cristo Rei.